Rapaz, eu tô falando aqui, eu mutei aqui. Ô, Ravi, você apoia essa campanha aí que o Marcelinho tá trazendo aí de Felipe no Vasco? Cara, na realidade, fazendo só um breve comentário sobre a pergunta inicial que você fez, eu acredito que a galera, o Paulo Brax, o senhor Luiz Melo, enfim, toda a SAF vascaína, infelizmente, eles tentam jogar para a galera o tempo todo, né? Trazendo nomes que não tem possibilidade alguma nesse momento para o Vasco. Infelizmente, a realidade do Vasco hoje é uma realidade diferente daquelas que nos venderam, né? Quando venderam o futebol do Vasco. Hoje o Vasco ele se encontra em uma zona de rebaixamento, uma situação que, a meu ver, infelizmente, dificilmente mudará. Sendo bem realista, a gente tem que fazer aí, ter no mínimo 50% de aproveitamento até o final do campeonato. Um time que, de 14 jogos, já só 2 ganhou, 2 vitórias só. Então, assim, são dar nomes como os estrangeiros, Pesolano, até nomes aí que foram sondados aí ao longo desse tempo aí, que não há condição nenhuma de assumir o Vasco nesse momento. Então, assim, pelo momento que o Vasco está hoje, eu também fecharia, sim. Acredito que o Felipe seria um bom nome para o Vasco hoje, no momento, sim, porque é um cara que tem vontade, né? É um cara que conhece o Vasco, tem vontade de crescer na carreira, é um cara que tem se mostrado até certo ponto promissor. Não fez nenhum grande trabalho ainda, certo? Mas hoje a gente, infelizmente, não está em ponto de escolher muito. E eu acredito que essa demora, essa inércia da diretoria vascaína só atrapalha. O Botafogo, por exemplo, saiu um treinador depois do Vasco, né? O treinador teve uma proposta da Arábia e saiu, e tão logo já contratou um outro treinador, entendeu? Já deu uma resposta objetiva ali. Mostra que é um trabalho mais compromissado, um trabalho mais sério. Enquanto o Vasco já vem há mais de 17 dias sem ter um treinador, sem ter um comando. Eu acredito que um time sem comando não vai para lugar nenhum. Assim como na vida, todo trabalho, toda profissão, ela precisa de um comando. Sem comando não tem como dar certo, entendeu? E eu acho que a ideia, corroborando também com o que o MG falou, a ideia inicial sempre foi manter na realidade o William, né? O treinador da base do Vasco, que era efetivar ele. Eu tinha dito isso, cantado essa pedra no grupo lá, no nosso grupo, falado lá que eu acreditava que eles queriam manter ele, mas ganhou a primeira partida, foram deixando ver, jogou uma partida contra o Botafogo, querendo ou não, líder do campeonato, manteve mais uma vez contra o Cruzeiro para ver se daria certo, né? Até porque eu acredito que o jogo contra o Cruzeiro, o jogo Vasco-Cruzeiro, era um dos jogos que o Vasco colocaria como uma vitória, né? Diante do cenário. E foi mais um jogo que era para ter sido uma vitória diante do cenário que a gente se encontra hoje, que o Vasco perdeu. Assim como perdeu do Santos, como perdeu do Bahia, e por aí vai, né? Então, acredito que o momento é do Vasco simplificar as coisas, da diretoria simplificar as coisas, até porque a gente já vem há mais de 17 dias sem treinador, e acredito que o Vasco precisa de um comando, e de um comando urgente nesse momento. A gente não pode perder, a janela já está aberta aí, né? Já tem 7 dias de janela, como o MG disse. A gente não tem um meia. O Vasco hoje não, se você também analisar bem, que não tem sido comentado, o Vasco hoje não tem um ponta driblador, o Vasco não tem um ponta veloz driblador no time. Quem é nosso ponta driblador? Nosso ponta driblador é o Gabriel Peck, pô. Entendeu? Assim, que é um jogador que eu respeito, é um jogador que corre muito, dá o sangue. É um jogador que no início do campeonato era nosso melhor jogador, inclusive, mas é muito pouco pro Vasco da Gama. Então, assim, a gente não tem um camisa 10, a gente não tem um ponta driblador, a gente não tem um zagueiro, de fato, que comande ali, porque o Léo não é esse zagueiro, o Léo não é capitão. Eu não sei nem qual foi a ideia de colocar o Léo capitão, um cara muito bem, um cara profissional, mas não tem nem característica de liderança, um cara que tem nem essa característica de liderar um clube. Então, acredito que faltou um zagueiro, faltou ter um camisa 10, faltou ter um ponta driblador, e vou além. Nosso centroavante, que a gente contratou, até o momento não mostrou nada também. Mostrou ser um jogador, infelizmente, também de time pequeno. Então, minha opinião é essa. Acho que o Vasco está demorando muito. E acredito que o Vasco precisa de uma definição rápida. E por isso eu corroboro com o Marcelinho. Eu acredito que o Felipe seria, sim, diante do cenário, né, um bom nome, diante do cenário. Não seria meu nome ideal, mas diante do cenário que a gente vive hoje, a gente precisa de pressa. Eu acredito que por ser um cara que conhece o Vasco, eu faço campanha assim junto com ele. E tá aqui também, são 21h30.
solteiro.